Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Lucas, capítulo 7. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 11. Vou estar lendo aqui na versão King James, que diz o seguinte, Lucas 7:11, aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão estava com ela, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe, e a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: que um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e em toda a região ao redor. Você pode dizer amém? Me ajuda aqui, Sérgio. Sei que você sentou agora, mas senta aqui naquele banquinho branco ali, você vai me ajudando. A gente vai ficando cheio de mania, você vai pegando idade, você vai ficando cheio de mania. Não é, irmão Zé? Não que o irmão Zé seja velho, mas a gente vai. Que bom, eu estou feliz que a gente está junto. Deus é bom, amém? Interessante que em muitas passagens que nós lemos, bíblicas, nós podemos ver as pessoas indo ao encontro de Jesus em busca de um milagre. Algumas se humilharam, outras clamaram desesperadamente pelo seu nome. Nós vemos a história do cego Bartimeu, o povo falando para ele: para de gritar, e quanto mais falava para ele parar de gritar, mais alto ele gritava. Mas é interessante nessa história que nós vemos algo em comum. O próprio Senhor tomando a atitude, a iniciativa de ir ao encontro daquela pobre viúva. Ela não clamou, ela não gritou, ela não tocou nele, ela não chamou pelo seu nome, ela simplesmente chorava pela morte do seu filho. E nesta passagem nós vamos compreender o quanto Jesus ama a mim e a você. O quanto somos amados por Ele, o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele está atento às nossas aflições, necessidades, o quanto Ele está pronto a parar para nos ouvir e nos atender. Entenda que Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. O sofrimento é causa do pecado. Porque o homem falhou, Deus fala para ele, olha, por causa do seu erro você vai ter dor de parto, você vai ter que trabalhar, do suor do teu rosto você vai ter que comer. E é interessante que o apóstolo Paulo fala: olha, se você não quiser trabalhar, é melhor também que não coma. Em outras palavras, ele estava dizendo: é melhor você morrer, já que você não quer produzir, então morra.
Mas Deus não tem prazer no sofrimento humano, nas nossas dores. E eu quero ver junto com você, dentro do contexto da história desta mulher, a respeito destas situações. A primeira atitude de Jesus em relação ao sofrimento daquela viúva. O versículo de número 13 diz que Jesus olhou para ela. Jesus a viu. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo. Quantas vezes você já se sentiu só? Só literalmente, até parece que Deus se esqueceu de você. Quantas vezes nas nossas lágrimas, nas nossas orações, nós oramos e falamos: Deus, o Senhor não se lembra de mim mais. O Senhor não está vendo esta minha dor, esta minha causa. Mas eu aprendo com esta história que Ele olha para mim e para você. Ele olha para nós. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Veja que, em meio àquela multidão, Jesus olha para aquela mãe, viúva, pobre, e que estava enterrando o seu bem mais precioso. E ele sente a dor daquela mulher. Ele sente compaixão por aquela mulher. Ele vê as lágrimas que estava jorrando dos seus olhos, mas ele vê mais profundo do que as lágrimas, ele vê o coração daquela mãe. Eu fico imaginando o quão difícil é para uma mãe enterrar um filho. Investe o curso natural da vida. O curso natural, geralmente, é os filhos enterrarem os pais. Tem gente que nem gosta que fale isso, né? Eu também não. Mas é o curso natural. Investe a situação. Investe o curso natural. E Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia. Ele sente a dor dela. Ele se compadece dela. Ele sofre com ela. Entenda que Deus vê as nossas dores, Ele nos conhece, e Ele promete estar conosco em todos os tempos. Às vezes, em meio a situações difíceis, nós pensamos em desistir. Quantos de nós já não desistimos por causa de situações difíceis na vida? Quantos de nós já não desistimos de familiares? Quantos de nós já não desistimos de pessoas, de sonhos, de projeto em nossa vida por conta dos levantes, por conta das situações difíceis que se impõem contra as nossas vidas? Entenda uma coisa, quando Deus criou o homem, Ele não nos deu a opção de desistir. Você pode dizer isso para alguém? Olha, Deus não te deu a opção de desistir. Ele não colocou lá um botãozinho para você apertar e falar, delete. Isso é coisa moderna. Isso é novidade. O próprio Jesus disse, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldade. Mas tem de bom ânimo. Persevere. Deus conhece as nossas dores e Ele jamais nos desampara. Ele está conosco. Ele caminha conosco. O profeta Isaías diz, se nós passarmos pelo fogo, Ele passará conosco. Se passarmos pelas águas, teremos a sua presença conosco.
E aí eu me lembro de Daniel lá na cova dos leões. Ele poderia muito bem ter desistido de orar, ele poderia ter muito bem desistido. Quando soube do edito contra a vida dele, ele poderia ter parado. São só 30 dias. Ele poderia ter dito: Senhor, espera um pouquinho. São só 30 dias, o edito do rei Dario, eu vou só para eu não ir para a cova. Mas ele continuou orando. Ele continuou buscando, mesmo sabendo do que havia contra ele. Mas é interessante que o olhar do Senhor estava sobre ele. Aleluia! Ele foi para a cova, mas o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. E Deus é o mesmo, o nosso Deus não mudou. Ele continua agindo a nosso favor. Aleluia! Deus trabalha por você. Talvez essa noite você tenha pensado em desistir de alguma coisa. Ou talvez você está enterrando pessoas na sua vida, sonhos, projetos, objetivos que você colocou claro na sua vida. Eu vou lutar, eu vou conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. O Senhor está contigo. É uma promessa dele, é uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há um milagre de Deus sobre a sua vida. O olhar do Senhor está sobre você, você viverá os milagres de Deus. Aleluia! Uma outra atitude que nós vemos de Jesus a respeito do sofrimento desta viúva: Jesus se move de compaixão por ela. Jesus teve empatia, se colocou no lugar dela. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, e a gente entende que a cruz não era para ele, mas sim para mim e para você. Da mesma forma que ele sentiu a dor desta mulher, enterrando um filho, ele sente a dor dos nossos pecados. E ele não vê opção a não ser ter empatia por mim e por você. Assumir a cruz em nosso lugar. Assumir as nossas dores. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores. Você tem noção disso? A nossa mente humana não consegue compreender o grande amor de Deus para conosco. A nossa humanidade não consegue entender o grande amor de Deus para conosco. A cruz era para mim e para você. Não havia solução para nós. Mas ele se manifesta em compaixão e diz: tem solução. Tem solução. Eu sou a solução. Ah, queridos, a história desta mulher nos ensina muito. Ela estava enterrando o seu filho, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que a palavra de Deus nos diz. Jesus olha para ela com compaixão e traz vida ao filho novamente. Jesus olha para mim e para você, morto em nossos pecados, e nos traz vida novamente. Hoje eu e você, nós podemos celebrar a Jesus, porque estamos vivos. Aleluia! Aleluia!
E interessante que no decorrer da história, Jesus diz para ela: não chores. Eu fico pensando, como não chorar? Uma mãe enterrando o filho. Eu sou chorão. Eu vejo alguém chorando, eu começo a chorar junto. Eu acho que eu servia para ser carpideira, né? Aquelas mulheres que viviam chorando. Eu acho que eu servia, acho que... Mas Jesus fala para ela: não chores. A dor do coração daquela mulher era intensa. Talvez a maior dor que o ser humano pode sentir é de enterrar alguém querido. É a maior perca que nós temos na nossa vida. E aí nós vemos Deus falando: olha, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, aleluia. Por que não chorar? Porque há um Deus que está pronto a enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia. A dor já não existe. Havia um propósito de Deus em trazer aquela palavra de encorajamento àquela mãe. Eu fico imaginando esta mãe, quando ela vê o seu filho levantar, sentar naquele caixão. Tamanha alegria no coração dela. Tamanha celebração no coração dela. Nos tempos judaicos, nos tempos de Israel, no tempo que Jesus escreveu, viveu, a mulher não era tão valorizada. Vocês conhecem a história. Ela já tinha perdido o marido. Ela perde o filho. Era o que representava de mais precioso que ela tinha dentro de casa. Jesus vai ao encontro dela, dizendo: não chores. Eu faço um comparativo com a nossa vida. Lá no Éden, nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Tudo. O bem mais precioso que o ser humano pode ter é a sua comunhão com Deus. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus e me ajudar. O bem mais precioso que eu e você podemos ter é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. É a nossa vida com Deus. Mas lá no Éden, perdeu-se esse elo, perdeu-se esta comunhão. A dor tomou conta do coração do homem. A aflição passou a fazer parte da vida do homem. Em toda a história, você vê o homem sofrendo, o homem padecendo. Mas nesta noite, Deus me trouxe a este lugar para te dizer: não chores. Não chores, porque você tem a oportunidade nesta hora de restaurar a sua comunhão com Deus. Esse é o bem mais precioso que eu e você temos. A morte já não pode mais reinar sobre mim e sobre você. Aonde Jesus chega, o negócio transforma. E é interessante que
Ele deu essa autoridade, esse poder a mim e a você também, como seus discípulos. Nós vemos os discípulos de Jesus, o Pedro, um cara impetuoso, cheio de... A Bíblia diz que onde ele passava, a sombra dele ia passando, a sombra, ele não tocava, ele não fazia nada. Ele não orava, ele não impunha as mãos, mas a sombra encostava nas pessoas e as pessoas eram curadas. As pessoas eram restauradas. As pessoas ficavam olhando, está vindo Pedro, vamos pôr o fulano aqui, porque aqui ele vai ser curado. A vida foi restaurada. É por isso que Jesus disse àquela mulher, não chores. Não chores. Ele está dizendo a mim e a você nesta noite, não chores. Aleluia. Uma outra atitude que nós vemos de Jesus para com esta mulher, lá no versículo de número 14, diz que Jesus se aproximou dela. A iniciativa aqui está clara, partiu de Jesus. A decisão em ir ao encontro daquela mulher foi de Jesus. Como eu disse no início, nós vemos várias histórias de pessoas que foram até Jesus querendo o seu milagre. Mas aqui partiu de Jesus a decisão de ir até aquela pessoa. O que eu aprendo com isso? Ele se esforça para nos encontrar. Ele se esforça para se relacionar conosco. Ao ponto dele dizer, eis que estou à porta e bato. E é interessante, a gente usa esse texto para trazer novas pessoas para Jesus, mas ele estava falando à igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja, ele está falando de intimidade, de comunhão. Você chama para comer na sua casa, para cear com você, quem você tem intimidade. Chama para sentar à sua mesa, pessoas que você tem intimidade, que você gosta de estar próximo. Jesus toma a iniciativa de ir até aquela mulher. E isso não mudou. Isso não mudou. Não importa a situação em que nós nos encontramos, Ele sempre vem para nos resgatar, para mudar a nossa história, para restaurar a nossa vida. Não importa o lamaçal que nós estamos envolvidos, Ele vem para tirar os nossos pés da lama e firmar sobre a rocha. Aleluia! Aleluia! Ele fez isso com esta mulher. A mulher estava enterrando o seu filho, estava dando um basta na sua vida, chegando ao ponto final. Ele traz consolo novamente àquela mulher. Sabe, eu não sei como você está vivendo esses dias. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu interior, lá no profundo da sua alma, mas o Senhor tem para você nesta noite, uma nova história, uma vida diferente. Ele tem para você uma vida transformada, uma vida restaurada. Eu te desafio nesta hora, te encorajo nesta hora, a permitir que Ele se aproxime de você.
Os adolescentes estão lendo e concluindo aí a leitura do livro de João. Lá no capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, ele já vem dizendo: olha, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Intimidade. Entenda, nesta noite, o Senhor se aproxima de mim, de você, para nos fazer amigos, para que sejamos amigos. Uma outra atitude de Jesus em respeito a essa história, e eu concluo com essa, está lá no versículo de número 15. Versículo de número 14. Chegando-se, tocou o esquife. O grande problema que aquela mulher enfrentava na sua vida era exatamente o esquife. O grande problema que aquela mulher enfrentava naquele dia era justamente o filho dentro de um caixão. E ela carregava o seu filho pela última vez. Já não tinha mais esperança. Já não tinha mais expectativas para uma mudança. Aquelas lágrimas estava dizendo: olha, mas nunca verei. Mas nunca poderei abraçá-lo. Nunca mais poderei preparar o prato de comida para ele. O grande problema daquela mulher estava dentro do caixão. E o que me chama a atenção é que Jesus toca no problema. Jesus toca no problema. Aí eu me pergunto, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Sabe, eu concluo esta palavra nesta hora, dizendo o seguinte: Ele trouxe solução para a nossa vida, para as nossas vidas. Ele trouxe uma direção para as nossas vidas. A nossa vida espiritual foi solucionada por Ele. Não existe mais o porquê estarmos longe de Deus. Ele abriu o caminho novamente. Quando Ele brada na cruz do Calvário, está consumado, o véu se rasga, de alto a baixo. Aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, tem uma ponte de ligação novamente a Deus. Você e eu temos livre acesso. O escritor aos Hebreus diz: entrai com insistência, com gozo, com força diante de Deus. Mas Ele não somente trouxe solução para as nossas vidas,
para a nossa vida espiritual, Ele trouxe uma resposta também para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Ele trouxe uma resposta para a nossa dificuldade pessoal. Aquela mulher enfrentava um grande problema na sua vida, e ele chega e ele toca, e aí o versículo de número 15: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu a sua mãe. A minha pergunta nesta noite: qual o problema que você tem enfrentado? Parece redundância eu fazer uma pergunta no tempo em que nós estamos vivendo. Qual o problema que você tem enfrentado? Você pode dizer: eu estou preso dentro de casa. Como nós atendemos aqui esta semana uma senhora me dizendo: pastor, eu não tenho o que comer em casa. Sou hipertensa, tenho diabetes, não tenho o que comer. Meus filhos estão passando frio. Nós a ajudamos. A igreja ajudou. Esse é o nosso papel. Nós precisamos apoiar os que precisam. Mas eu te pergunto nesta noite: qual o problema que você tem enfrentado na sua vida? Aquele que pode, aquele que tem a solução em suas mãos, ele está neste lugar. A palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Ele está neste lugar. O dono da igreja está neste lugar. Aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário para mudar a nossa história está neste lugar. Mas aquele que conhece as minhas dores, aquele que conhece os meus lamentos também está neste lugar. Você tem a oportunidade nesta hora de chorar aos pés dele. Você tem a oportunidade nesta hora de se derramar perante ele e falar: Senhor, eu preciso. O meu problema é esse. A minha luta, a minha dificuldade tem sido essa. Porque para Deus não há impossíveis. Eu te convido a se colocar em pé nesta hora. Enquanto o pessoal vai estar ministrando esta canção, eu te convido a chorar aos pés do Senhor, a derramar as suas lágrimas, diante daquele que pode, diante daquele que tem a resposta para a sua vida. Adore ao Senhor. O meu fôlego
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Te adoramos, Pai, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós temos, meu Deus, o privilégio nesta noite de Te chamarmos de Pai, de Te chamarmos de amigo, de Te chamarmos de Senhor. Pai, nós nesta noite estamos neste lugar, reunidos e unidos num só propósito. Meu Deus, nos rendermos diante de Ti, Senhor, nos conectarmos contigo, Senhor. Eu oro, Pai, nesta hora, por cada um dos Teus filhos, meu Deus, que nos ouve. Pai, em nome de Jesus, rogamos que o Teu Espírito Santo visita cada um nesta hora, trazendo a Tua paz, trazendo, meu Deus, a Tua direção, trazendo, meu Deus, o Teu refrigério, trazendo, meu Deus, Senhor, uma luz. Senhor, a luz que Tu és em nossas vidas, resplandeça, Pai, na vida do Teu Filho nesta hora. Direciona, Senhor, os nossos passos, direciona, Senhor, as nossas vidas, Pai, para que possamos viver os Teus milagres, para que possamos contemplar a Tua grandeza e o Teu agir, Pai. Seja, Deus, a Tua graça, seja, Deus, a Tua bondade, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Nós nos rendemos, nós nos prostramos e declaramos a Ti a nossa adoração, declaramos a Ti o nosso louvor. Adoramos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Você não pode abraçar ninguém, mas pode abraçar você mesmo. Dá um abraço assim em você e diga: que Deus me abençoe. Isso. Isso. Sinta o amor do Senhor na sua vida. Sinta a graça dele sobre a sua vida nesta noite. Sinta a bondade dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu proclamo sobre a sua vida que nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Todo intento maligno contra a sua vida, contra a sua casa, é frustrado nesta hora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que você viverá os milagres de Deus. Eu proclamo que você viverá a graça, a bondade de Deus sobre a sua vida. Você desfrutará dos milagres do Senhor, do favor de Deus sobre a sua vida.
E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações